Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. O apóstolo Paulo está tratando com Tito a respeito das qualificações daqueles que poderão ser presbíteros, como eles devem ser. Em geral, essas características elas acompanham a vida cristã e aqui Paulo apenas as enfatiza. Eu, em princípio, não pretendo tratar sobre isso porque eu já o fiz em vídeos específicos quando tratei sobre as qualificações para o presbiterato. Pode ser que eu mude de opinião em algum momento ou outro, ou enfoque uma coisa ou outra, como estou fazendo agora, mas não é meu intuito nessas devocionais tratar disso agora. Mas quero destacar aqui o que ele diz, que estes presbíteros, eles tenham condições de exortar pelo reto ensino como para convencer os que contradizem. Nós já falamos sobre o apego à palavra, tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Então esses homens devem ser apegados à palavra, ao ensino bíblico. Então esses homens têm que conhecer estes ensinamentos bíblicos, têm que estudar a palavra de Deus. E diz mais, para que eles tenham poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, a exortação destes falsos mestres, ou destes homens que gostam de apresentar um discurso antitético às Escrituras, estes ministros deveriam estar preparados para isso, para que tivessem poder para exortar pelo reto ensino e para convencer, evidenciar os equívocos desses que contradizem, que gostam de dizer o contrário. E o ponto fundamental para isso era a palavra. Não era uma discussão de opinião, como se faz em alguns debates, pode ser no campo político, no campo acadêmico, no campo esportivo. As opiniões variam para aqui, para acolá, de acordo com as circunstâncias. Não seria conforme a personalidade, simplesmente, dos presbíteros, de acordo com seus interesses, com as suas posições ideológicas. Não, a questão não é essa. O fundamento seria a palavra. Então nós observamos algo que eu já enfatizei, a necessidade do apego à palavra, e ao mesmo tempo, agora dando um tom mais de formação, esses presbíteros, esses ministros, esses pastores, atualizando para a igreja de hoje, eles precisam ser muito bem informados. Por vezes nós não entendemos isto. Nós vamos enfrentar sempre batalhas no campo das ideias, de vários tipos. Novas heresias, novas aproximações que se apresentam ao Evangelho querendo cativar nossas mentes, nossos corações, direcionado de modo muito mais específico aos jovens. E nós temos que estar atentos para que nós não nos deixemos fascinar por isso. E que, independentemente, por vezes, de nossa simpatia, porque nos parece algo agradável, dá uma ênfase a aspectos que nós gostamos e que julgamos que estão sendo esquecidas essas ênfases, nós temos que olhar a palavra. A palavra é que vai, inclusive, dizer se o nosso gosto é bom ou ruim. A palavra, ela lança a luz até mesmo sobre as nossas questões estéticas. A palavra é suficiente. Então, aplicando a formação teológica, nós temos que nos esmerar por uma formação teológica extremamente séria, porque cada vez mais os desafios se configuram no campo das ideias. E nós temos que apresentar a mensagem de forma consistente. E nós temos que buscar na palavra uma orientação
para os novos desafios que aparecerão sempre. E nem sempre teremos clareza quanto a eles, quanto aos seus propósitos, quanto às armadilhas, quanto às suas ambiguidades, para que possamos exortar pelo reto ensino e convencer a estes opositores. A igreja, ela deve continuar sempre investindo na formação de seus ministros, porque eles são responsáveis, sob a direção de Deus, por preservarem este rebanho. E uma das formas de preservar o rebanho, uma das formas que é a fundamental, é o ensino da palavra. E, ao mesmo tempo, permanecer atento ao que surge, ao que estão ensinando nas escolas, aos que estão ensinando às famílias, aquilo que se configura por vezes na igreja como algo incipiente, mas extremamente perigoso. Que Deus nos dê discernimento, que pela graça de Deus possamos formar homens fiéis à palavra, com fibra que objetivem sempre glorificar a Deus. Oremos pelos nossos seminários, oremos pelos nossos candidatos, oremos para que Deus continue levantando homens para o seu trabalho, para a sua lavoura. Amém.